Uma operação muito utilizada em eletromagnetismo e que tem um significado físico associado é a operação chamada gradiente de um campo escalar. Então, o que é o gradiente de um campo escalar? V. Dado esse campo, o gradiente é escrito como nabla V. E o resultado disso é um campo vetorial. Então, por mais que o nabla não tenha significado, mas quando ele opera sobre um campo escalar V, ele resulta em um campo vetorial que tem um significado. Que significado é esse? Ele indica a magnitude e a orientação da máxima taxa espacial de variação de V. O que é isso? Dado um campo escalar, por exemplo, um potencial elétrico ou a distribuição de temperatura em um objeto, nós podemos definir, por exemplo, um campo vetorial associado que indica a máxima taxa de variação dessa grandeza. No caso do potencial elétrico, teremos o campo elétrico. No caso da temperatura, nós temos uma medida da direção do fluxo do calor, da transferência, então, de energia térmica de um ponto a outro do objeto. Vejam que a definição é bem simples. O operador nabla tem as suas derivadas parciais com relação a x, y e z nas direções dos vetores unitários. O campo escalar, no caso, se for função de x, y e z, ele então é utilizado aqui no cálculo dessas derivadas. Então, calculamos as derivadas de v com relação a x, y e z, e essas são as magnitudes do gradiente de v na direção desses vetores unitários. Se o potencial, ou se essa função escalar for definida em coordenadas cilíndricas, nós temos essa outra definição. Se for definida em coordenadas esféricas, uma outra definição. Então, basta olhar nessa tabela, saber qual é, em que sistema de coordenadas está descrito esse campo escalar, e a partir daí só aplicar essas operações derivadas. Significado físico. Então, como já foi dito, o gradiente de uma função escalar, de um campo escalar V, aponta na direção de máxima variação desse V. Se nós definirmos uma região no espaço onde V é constante, por exemplo, em duas dimensões, nós temos linhas de potencial constante. Em três dimensões, teremos superfícies de potencial constante. Então, num caso tridimensional, campo escalar definido em três dimensões, nós teremos superfícies de potencial constante. Essas superfícies, então, têm um campo que aponta normal a essa superfície. Exemplos disso, por exemplo, o campo gravitacional. Nós podemos definir superfícies de potencial constante com centro da superfície no centro da Terra. Então, superfícies esféricas com o centro no centro da Terra são superfícies de potencial gravitacional constante. E o campo gravitacional, então, aponta ou tem relação com o gradiente desse potencial. Podemos também utilizar essa definição aqui de gradiente para encontrarmos vetores normais às superfícies constantes, ou nesse caso aqui, linhas constantes, se for em duas dimensões. E o campo vetorial A, se ele for obtido a partir do gradiente desse V, ele é chamado de potencial escalar de A. Um exemplo disso, exemplo numérico, um exemplo bastante simples. Então, dado um campo escalar V igual a x ao quadrado y, eu defini aqui um campo mais simples em duas dimensões para podermos visualizar isso no espaço. Calcule o gradiente de V. Bom, o campo foi definido em coordenadas cartesianas, então basta aplicar essa fórmula aqui, essa expressão, ao potencial ou ao campo escalar V. Então vamos lá. Gradiente de V é igual a derivada parcial com relação a x de V, direção a x, mais derivada parcial com relação a y da função V.
a direção AY, desculpa, mais derivada parcial com relação a Z, direção a Z. Então vamos substituir. Gradiente de V, derivada parcial com relação a x, x ao quadrado y, direção a x, mais derivada parcial com relação a y, x ao quadrado y, direção a y, mais derivada com relação a z, x ao quadrado y, direção a z. Então vocês pegam a expressão, aplicam a derivada em toda essa expressão 3 vezes. Resultado: primeira parcela, derivada com relação a x, é 2xy, direção a x, mais derivada com relação a y, x ao quadrado, direção a y. Derivada com relação a z, 0. Então essa aqui é a expressão do gradiente de v. Que significado isso tem? Talvez uma visualização, um gráfico tridimensional ajude um pouco na interpretação disso. Então, o significado desse campo escalar, começando então com o x ao quadrado y. Aqui temos os eixos x, y e aqui a altura é o resultado, é o valor do campo v. Vejam que para x, tanto positivo quanto negativo, esse termo x ao quadrado vai ser sempre um valor positivo. Então, é y quem vai dizer se essa função tem valor negativo ou positivo no espaço tridimensional. Nessa região aqui no centro, vejam que não tem direção de variação do campo. Então, é a direção onde o gradiente é 0. Nessa região lateral aqui, a direção de orientação, digamos, é essa aqui. Isso fica visível nesses vetores que apontam nessa direção. Mesma coisa que acontece desse lado aqui. Então, em 2 dimensões, nós conseguimos ter uma ideia bem clara de como é o gradiente desse campo escalar V. Nesse caso aqui, nesse outro lado, nós temos vetores apontando nessa outra direção e aqui também. Então eles apontam como se fosse de baixo para cima nessa superfície. O que seriam as linhas equipotenciais nesse caso? Por exemplo, uma linha de potencial constante 10 seria, digamos, uma linha que faz isso aqui. Tá? Então seria, digamos, um V igual a 10, por exemplo. Onde aparece isso nessa expressão? Onde aparecem as linhas equipotenciais? Lembrando sempre que o campo resultante é normal a superfícies ou linhas equipotenciais. Por exemplo, 10 seria, digamos, isso aqui. Então, um V igual a 10, por exemplo, seria algo assim. Esses vetores aqui são normais à superfície. E assim nós temos infinitas, ou nesse caso linhas, né? Infinitas linhas equipotenciais que podem ser traçadas, mostrando de uma forma bem simples o que seriam curvas de nível, né? Se pensarmos nisso como uma altura, V igual a 10, isso aqui são as curvas de nível que definem então linhas de altura constante, né? Aqui talvez tenhamos as linhas V igual a menos 10, né? Então fica fácil de entender o significado e a relação entre o gradiente de um campo escalar e o campo escalar em si, tá? Tem uma relação muito importante associada a potencial elétrico e campo elétrico. E essa relação
utiliza essa definição então de gradiente. Algo que eu recomendo para vocês e que é a ferramenta que eu vou utilizar em todos os gráficos que eu fizer é o GNU Octave, que é um software de simulação gratuito que vocês podem baixar desse site aqui. Então vocês têm acesso a um software aí que tem capacidade de processamento bem elevado, né? E é um substituto à altura, pelo menos para cálculos mais simples, do MATLAB, que é um software pago. Então esse GNU Octave é um software gratuito que inclusive tem a mesma sintaxe. Quem consegue programar Octave programa também o MATLAB sem maiores problemas. Tá? Então esse é o significado do gradiente. Gradiente de um campo escalar aponta na direção de máxima variação do campo escalar e é um campo vetorial, fortemente relacionado então a campo elétrico, potencial elétrico, ou campo gravitacional, potencial gravitacional, se vocês quiserem ter uma interpretação mais física. Tá? Então, quanto a gradiente, é isso. Vamos adiante com a definição de divergente, rotacional e laplaciano.